Você já reparou que existem alguns problemas que vira e mexe eles estão voltando? Parece que se repetem. Você deve ter reparado isso. O que talvez você não reparou é que esses problemas que vira e mexe aparecem de novo, eles sempre voltam pelos mesmos motivos. Ou seja, o que causou aquele problema não foi corrigido. Então a gente volta naquele ciclo, a gente faz de novo a coisa errada e depois a gente colhe a consequência. Aí passa um tempo, a gente faz de novo e colhe a consequência. Os casados, por exemplo, vivem brigando por questão de comunicação. E por que é que eles voltam a brigar? Por questão de comunicação, porque eles não consertaram a comunicação na briga anterior. Algumas pessoas que têm problemas no trabalho e trocam de emprego, trocam de função, ou trocam de estado, mas não resolvem, porque o problema vai junto, ou seja, elas não mudam a postura que fez com que elas perdessem os seus empregos ou tivessem problemas nos empregos. Então existem situações que são previsíveis e a gente não resolve. E se a gente não resolve aquilo que é previsível, previsivelmente essas situações voltarão sobre nós na forma de um problema. Sabe o que é isso? É falta de maturidade. Pessoas que não conseguem olhar para o passado e aprender e não conseguem olhar para o futuro e agir com uma forma mais adequada, mais sábia. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho uma boa notícia para você. Eu venho fazendo uma série de vídeos sobre como desenvolver maturidade, exercícios para desenvolver maturidade. E hoje eu vou te passar mais um exercício muito importante para você treinar a sua capacidade de raciocinar com maturidade emocional e espiritual. E o exercício de hoje é a capacidade, o poder de assumir responsabilidades. As crianças, você sabe, são imaturas, elas não assumem responsabilidades. Se 10 crianças estiverem jogando bola na rua, chutarem a bola e a bola quebrar a vidraça de um dos vizinhos e o vizinho sair e perguntar qual de vocês quebrou a vidraça, com certeza todas as 10 apontarão uma para a outra, mas nenhuma delas apontará para si mesmo. Por quê? Porque crianças são imaturas, crianças não assumem responsabilidades. Mas o adulto, mas a pessoa que é madura, essa pessoa assume responsabilidade. Você deve se lembrar da história mais conhecida da Bíblia, que é a história do Gênesis, pelo menos uma das mais conhecidas. Eles estavam proibidos de comer do fruto proibido, mas eles comeram. Então Deus pergunta primeiro, lá em Gênesis capítulo 3, ele pergunta para o homem: o que você fez, rapaz? Ele disse: olha, a mulher fez isso. Então ele transfere a responsabilidade para Eva. E não satisfeito em transferir para Eva, ele diz: olha, mas é a mulher que você me deu, ou seja, você também é culpado disso que aconteceu. E aí quando Deus pergunta para Eva, a Eva diz: não, foi a serpente. Ou seja, ninguém assumiu nada, cada um foi jogando para o outro. Então o adulto ele tem que assumir a sua responsabilidade, não terceiriza para outra pessoa, não terceiriza para Deus e não terceiriza para os demônios, sejam eles espirituais, sejam emocionais, seja o que for. Um psicólogo chamado Alfred Adler, o pai da ciência psicológica natural, ele diz em um de seus livros que a maturidade ela está relacionada diretamente com a nossa capacidade de arcar com nossas responsabilidades. Ou seja, o pai da psicologia humanista, ele disse que para você se desenvolver, você precisa assumir responsabilidades. Eu vou te mostrar 3 áreas da sua vida em que você deve assumir responsabilidade. Do contrário, você não amadurece. E a primeira delas são os seus relacionamentos familiares. A Bíblia diz que o marido deve se sacrificar pela esposa, fazer tudo por ela. E chega a comparar o amor do marido com o amor de Cristo à igreja, que seria uma comparação incomparável. Mas ele diz: olha, os maridos têm que amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, fez tudo, deu a vida por ela. E diz que as mulheres devem então dar o suporte que seus maridos precisam, aceitar a liderança deles, porque é assim que a igreja faz. E diz para os filhos se submeterem aos seus pais, porque isso é bom, agradável diante de Deus. E os pais para não irritarem os filhos. Veja aí que há papéis bem definidos. Uma família que não respeita esses papéis, que não assume os seus papéis, fica com desculpas: eu não amo a minha esposa porque ela reclama demais, eu não dou apoio ao meu marido porque ele não supre a minha necessidade que eu preciso, não conversa comigo, eu não obedeço ao meu pai porque o meu pai é muito chato, pega no meu pé, eu larguei de mão do meu filho, eu não cuido mais dele porque ele é um rebelde mesmo. Não. A gente não pode transferir a nossa responsabilidade, precisamos assumir as nossas responsabilidades e com este exercício a gente vai ficando cada vez mais maduro. A segunda forma que eu quero te passar como forma de exercício para desenvolver a maturidade é você assumir as culpas que realmente são suas, as culpas verdadeiras. A Bíblia diz que a gente precisa juntar a nossa fé com a nossa consciência limpa.
Então, para isso, você precisa assumir culpas, mas culpas verdadeiras. Digo isso de novo enfatizando, culpas verdadeiras, porque há culpas que não são nossas e as pessoas colocam sobre nós. Por estas, você não deve arcar com absolutamente nenhuma delas. Mas há aquelas culpas pelas quais você é responsável. E para essas você precisa arcar com toda a sua responsabilidade. Se você mentiu, você precisa ir lá e desfazer a mentira, ainda que você passe vergonha. Se você furtou, você precisa ir até lá e devolver e com juros aquilo que você roubou. Seja o que for que você fez, você precisa assumir as suas responsabilidades. Conheço uma pessoa que foi acusada de um crime e de fato tinha cometido o crime. E só que onde ele morava, no momento que ele morava, na circunstância e o local que ele morava, ele jamais seria preso. Mas ele entendeu que para poder amadurecer na sua vida emocional, espiritual e até mesmo socialmente, ele precisava assumir responsabilidade. Então, sem que ninguém o pressionasse, sem que a polícia estivesse no encalço, ele foi e se entregou e pagou a sua pena e se tornou uma pessoa mais madura, mais sábia a partir deste ato de responsabilidade. E o terceiro e última forma de você treinar essa coisa de assumir responsabilidade é você arcar com a responsabilidade da sua própria felicidade. Eu disse que a felicidade é sua, não dos outros. A Bíblia diz que o homem sabe, que o bom homem, ele se contenta com o seu caminho. Talvez você já saiba que felicidade não é algo que você conquista, não é algo que você compra, não é algo que você faz ou experimenta, mas felicidade é a maneira de você encarar a sua vida e tocar a sua vida. A Bíblia diz que você é responsável em olhar para a sua vida e sentir felicidade, e buscar felicidade na sua maneira de viver. Você não é responsável pela felicidade de outras pessoas, mas você é responsável pela sua felicidade. Há pessoas, por exemplo, que vão se casar e se casam com aquela ilusão. Eu sou muito feliz, sou muito triste, eu não estou bem, mas eu tenho certeza que depois que eu me casar, eu me tornarei uma pessoa feliz. Ou diz, eu vou casar para transformar minha noiva, o meu noivo, numa pessoa feliz, ou para eu ser feliz. Não, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Você não deve casar, você não deve fazer nada para que os outros sejam felizes. Você deve fazer as coisas para que você seja feliz. E aí, uma vez feliz, você pode compartilhar a felicidade com outras pessoas. Eu sou Ailton de Araújo, sou psicanalista, sou pastor e há mais de 30 anos eu ajudo as pessoas a lidarem com as questões da vida, tanto questões emocionais quanto espirituais. Se você gostou deste vídeo, se foi bom para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Se você gosta do meu conteúdo, inscreva-se no meu canal do YouTube, me siga aqui nas redes sociais e logo logo a gente se vê de novo. Um abraço.